Do JF Summit, o maior business festival de Juiz de Fora, de toda a região da Zona da Mata Mineira, região sul-fluminense. Eu sou o Johnny Franco, sou um dos sócios da FIT Produções, a organizadora do evento, e estou aqui para dizer para vocês que o JF Summit já começou e que, sem dúvida alguma, ele vai gerar uma transformação em milhares de pessoas, seja do ponto de vista da inovação, seja do ponto de vista de marketing, vendas, liderança, gestão, mais uma série de outros assuntos, todos eles sempre direta ou indiretamente permeados pela inovação e pela inteligência artificial. E esse é um dos temas que eu vou conversar aqui com o meu camarada André Guzmán. Obrigado, Guzmán, pela presença. Ele é CEO da Raiz Educação, uma holding, um conglomerado com diversas marcas do ramo educacional e que trata bastante, não só, obviamente, do ramo da educação, né, mas também desse ramo da inovação e de como aliar a inovação e a inteligência artificial, se eu não estou enganado, Guzmán, com os métodos de ensino, com o formato de aprendizagem, né? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho a respeito dessa perspectiva. Fechadíssimo, Johnny. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Primeira vez no evento, impressionado pela estrutura, pela qualidade. Falei hoje de manhã com o Renato, volto a repetir aqui que um evento desse, como você comentou, de fato transforma, né? Um evento desse que a gente cria um sistema positivo para o empreendedor, para quem está gerando negócio, gerando emprego. Tão essencial e que eu vejo a qualidade que vocês conseguem fazer. Então, parabéns, antes de mais nada. Muito obrigado. Super prazer estar aqui com... Em meu nome e em nome de todos. Né? Que isso. Super prazer estar aqui. Eu sou André Guzmán, sou CEO da Raiz Educação. De forma muito breve, a Raiz Educação é um guarda-chuva de escolas, né? Nós temos, o nome disso é uma holding, em que nós temos hoje no grupo aproximadamente 40 escolas particulares, mais 16 escolas que nós fazemos uma parceria público-privada, de diferentes perfis de escolas, diferentes faixas etárias, desde um berçário até um pré-vestibular. E hoje nós estamos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui com o Apogeu, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Bacana demais, cara. O evento, né, o JF Summit, daqui a pouquinho você vai estar no palco falando pra gente sobre educação e IA, né? E ele tem esse propósito realmente de trazer essa transformação através da educação. Então, nós não somos diretamente do ramo de educação, mas a gente entende que eventos como esse promovem a educação, fomentam a educação e o aprendizado contínuo, né? E eu tenho uma dúvida, cara, de verdade, assim, fora do script, em relação às inteligências artificiais, a inovação em geral, né, as tecnologias no geral, e a educação, especialmente a educação mais básica, nos períodos mais iniciais. Qual que é a sua perspectiva a respeito da inteligência artificial e dessas novas ferramentas, né? Especialmente para crianças mais jovens, até adolescentes ali. Vamos lá, essa pergunta, eu acho que eu fico meia hora aqui falando sobre ela, mas eu acho que é uma ótima pergunta e é uma pergunta que a gente tem se feito cada vez mais e refletindo. A primeira constatação, né, pensando sempre numa amplitude de sociedade, não só da Raiz Educação, é que a escola de hoje, e aí eu posso ampliar para a família também de hoje, precisa modificar a forma como a gente lida com as crianças. A gente tem uma sociedade com crianças com um número elevado de depressão, né? A gente tem pela primeira vez, medido nos Estados Unidos, não no Brasil, mas a gente acredita que seja parecido, uma geração com coeficiente de inteligência menor do que a anterior. E a gente não tem dúvida nenhuma que existe hoje um desafio da gente conectar uma sociedade muito diferente de uma sociedade de 30 anos atrás, com uma escola que ainda trabalha muito dessa forma. A inteligência artificial, ela vai trazer, né, eu falo que ela vai escancarar uma questão que não é da inteligência artificial, que é como que a gente lida de uma transição em que o professor deixa de ser o centro do conteúdo, do conhecimento. Mais do que isso, ele deixa de ser a única opção ou a principal opção de aprendizado e ele passa a disputar a atenção desse aluno com outros meios. Então, na verdade... De fato, ele deixa de ser, assim, é uma dúvida que eu tenho, assim, o professor deixa de ser o centro, sabe? Eu não sou do ramo da educação, mas sou do ramo da comunicação, né? Então, a gente sempre ouve alguns pontos de vista meio alarmistas, sabe? Tipo, nasceu a televisão, o rádio vai morrer, nasceu a internet, a TV vai morrer. Aí, enfim... E eu estou ouvindo isso no ramo da educação, de que assim, com a inteligência artificial, com esse acesso quase que amplo e restrito, né, a qualquer tipo de conhecimento, que o professor, nos moldes atuais, ele ia morrer. Você acredita nisso? Não, eu acho que não. Eu acho que o papel do professor ele é insubstituível
A gente precisa modificar a forma como ela é feita. O professor, ele deixa de ser o centro do conhecimento, ele passa a ser o centro do processo de aprendizado. Ele vai deixar de ser a única opção que o aluno vai ter de busca daquele conteúdo, mas ele e vai continuar sendo a referência, aquela pessoa que vai dar a mão, que vai garantir que o processo de aprendizado ocorra da melhor forma. A grande questão é que, desde o advento de uma tecnologia mais ampla, com acesso do Google, do YouTube, que os alunos podem ter aula com qualquer professor, as escolas ainda não refletiram esse novo lugar. Hoje você pede para o... Eu tenho um exemplo que eu sempre dou, Johnny, que é o exemplo do dever de casa. Eu tenho 42 anos, ou de um trabalho em grupo. Eu tenho 42 anos, quando o professor pedia para a gente fazer um trabalho em grupo, a gente ia na papelaria, comprava papel ao maço, a gente ia na biblioteca, abria a Barça, a gente copiava, a gente brigava com os colegas, a gente ia na Biblioteca Nacional e lá do Rio de Janeiro para pegar o microfilme do jornal para poder escrever. E o menos relevante nesse processo inteiro é o resultado. O aprendizado não é sobre o resultado, é sobre o processo. Eu vou falar que eu fiz quase tudo igual, não, para não entregar a idade. Né? Sou mais novo, mas um pouquinho, mano. E quando a gente vai para os dias de hoje, é muito difícil de replicar quando a tecnologia traz um conteúdo muito mais rapidamente, em que a gente precisa forjar aquilo que ela feito anteriormente por nós de outra forma. Então, se esse trabalho em grupo já não funciona feito em casa, ele tem que ser feito na escola, na biblioteca da escola. Se em casa vai gerar uma facilidade que a gente quer que não exista, porque a gente quer que o esforço gere aprendizado, esse trabalho em grupo vai ter que ser feito na biblioteca da escola, abrindo a mesma Barça lá de trás. Então, eu acho que o desafio, na verdade, quando a gente fala da inteligência artificial ou de qualquer outra tecnologia, a gente passou por gamificação, por ensino adaptativo e por várias outras dentro da educação básica, é que a gente precisa modificar o eixo do ensino. A gente tem que sair de uma sala de aula que está preocupada... Vamos lá, o conteúdo é super importante. Tem uma fala muito equivocada, que as pessoas falam que o conteúdo, por fato de ter um acesso rápido, não deveria ser o foco. E não é verdade. Ninguém que é um médico cirurgião que abre o Google na hora para descobrir o que tem que fazer. Não é esse. Né? A gente só consegue produzir sabedoria se a gente tem conforto sobre o conhecimento nosso. Então a questão não é sobre o conteúdo. A questão é como que a gente traz o processo de aprendizado para dentro de um ambiente em que a gente tem múltiplas atenções, em que ficou muito fácil, agora com a inteligência artificial mais ainda, a ter acesso a essa informação. Por outro lado, a escola e a sociedade vivem uma crise em que esse aparelhinho aqui, né, que entrou nas nossas vidas sem pedir licença, impactou a sociedade como um todo. É um aparelho que joga dopamina em quantidade cavalares, vicia, né? Esse vício traz consequência para a gente, o que leva às escolas. E no último ano, esse movimento já vinha acontecendo nas escolas da raiz já tinha esse movimento. No último ano foi através de uma lei, de uma proibição de uma tela dentro da escola, que apesar de não ser uma solução definitiva, porque quando a gente proíbe, a gente não educa, era necessária para poder proteger o nosso estudante de algo que estava lhe fazendo mal naquele momento, para a gente encontrar outras formas de trazer essa tela novamente para a escola, mas de uma forma intencional. Ao invés de ser de uma forma em que o estudante define como ele vai usar o celular na escola ou como ele vai usar a tela na escola, a escola definirá qual é o melhor momento de uso dessa tela para garantir, sim, que ela faça parte do processo de aprendizado e não parte de um vício, né, que a gente vê nos nossos estudantes hoje. Cara, é legal, assim, tô aqui fritando a mente, né, ouvindo e prestando atenção e pensando, né, criando essas conexões. Você tinha falado a respeito do professor enquanto, eu não sei se eu entendi bem, assim, mas me parece que ele seria talvez mais um direcionador de conteúdo e não o detentor do conteúdo único, absoluto, né, para mim acho que isso está claro, mas também um facilitador, assim, um curador de conteúdo, né, e quando eu estou falando do educador, eu não estou falando só do professor, né, quando a gente fala de escola básica ali, ensino fundamental, às vezes até médio mesmo, a gente está falando do zelador, da moça da cantina, do rapaz da recepção, enfim. Todos eles participam desse processo educacional, de certa forma, né?
Então, você acha que os educadores em geral, em especial os professores agora, eles teriam um papel mais de direcionar o aluno no sentido da busca por esse conhecimento do que de fato ser o detentor do conhecimento ou não? Ele também é o detentor do conhecimento e ele precisa... eu não sei, assim, é uma interface difícil de entender, sabe? Amanhã, inclusive, eu dou uma palestra falando sobre a geração Z e eu falo muito sobre isso, sabe? Que antigamente era respeita seu pai porque ele é mais velho, respeita seu avô porque ele é mais velho e ele tem um conhecimento. Aí hoje em dia a gente fala com um menino de 19 anos que o ídolo dele tem 14, né? Porque faz a dancinha no TikTok, porque joga algum jogo, enfim. Então, essa noção de quem detém o conhecimento, acho que ela está mudando muito, né? Então, o que você vê? Você vê o professor mais como um curador e como um direcionador ou como um tutor, como alguém que tem um conhecimento? Então, eu acho que a pergunta ela fica mais fácil de responder quando a gente entende que o conhecimento não é a única coisa importante dentro de uma escola. Né? Quando a gente vai para uma escola, a gente precisa que esses estudantes aprendam a trabalhar em grupo, aprendam a lidar com as frustrações, aprendam a construir algo, né, a partir de um desafio, aprenda a buscar aquilo que ele ainda não sabe, aprenda a vencer o que ele não está conseguindo. O processo de uma escola, ele ficou de forma equivocada, muito preso no conteúdo, porque até então o conteúdo era o grande diferencial da escola, era o lugar do conteúdo, mas a escola nunca foi sobre somente conteúdo. Eu tenho 3 filhos, tenho um enteado, e eu posso falar que a coisa mais importante das escolas deles é que eles aprendam a ser cidadãos honestos, com caráter, que aprendam a respeitar o colega, que aprendam a ser boas pessoas, que aprendam a viver em sociedade, conseguindo lidar com conhecimentos novos, porque a gente todo dia está falando de um conhecimento diferente. E para esse lugar, a tecnologia não substitui. Essa mediação, esse conhecimento, se a autoridade ela se dava talvez pelo conteúdo, porque eu digo talvez porque eu não sei se era esse o grande ponto, se esse foi o grande ponto, ela passa a se dar hoje sim, porque a gente precisa respeitar uma pessoa que tem muito mais experiência e uma pessoa que sim detém o conhecimento do processo de aprendizagem de uma criança. Não somente porque detém conhecimento, mas é porque ele tem a metodologia que vai garantir que esse cidadão completo, né, que passe no vestibular, mas que também possa empreender, que possa ser um bom filho, que possa ser um bom pai, que possa conviver em sociedade, aí sim, esse processo a gente não consegue delegar. É mais sobre os porquês do que sobre os comos e os o quês, talvez. Exatamente, né? Exatamente. A gente vive numa era, e conectando aqui um pouco com o tema da inteligência artificial, Johnny, que é muito interessante. Muitas vezes na empresa, o profissional mais valorizado também era aquele que detinha o conteúdo. Né? Fulano é muito bom. Fulano sabe tudo da contabilidade. Fulano é sensacional. Ele é a pessoa lá que sabe desenhar um funil de marketing como ninguém. Só que a IA entrega esse conteúdo. E o bom profissional deixa de ser aquele profissional que detém o conteúdo para ser aquele profissional que sabe buscar o conteúdo. O profissional que dá uma boa resposta continua sendo valorizado, mas o profissional que sabe fazer a pergunta correta, dado que a resposta pode vir por uma IA, esse sim, né, o aluno ou o funcionário curioso, né, aquele que muitas vezes até perturbava a aula, né, cara, assim, professor, mas por que isso? Mas por que aquilo outro? A gente, nesse mundo de hoje, é o profissional que a gente tem que valorizar. Porque na hora que o conteúdo vem com uma qualidade e facilidade que a inteligência artificial traz, nesse momento o curioso é aquele que vai mudar a empresa, o curioso é aquele que vai mudar a nossa dinâmica do dia a dia, o curioso é aquele que vai pensar e vai propor para a IA algo que nem mesmo ele sabe, mas que a partir daquela resposta que vier, aí sim ele vai construir algo diferente. E de certa forma a Raiz insere isso no processo de educação. Eu não sei como é que estão as diretrizes do MEC atualmente, claro, não me aprofundei no assunto, né? Mas eu ouço muito falar, leio bastante também a respeito, críticas ao modelo educacional atual de que ele está desconectado da realidade, né? Tanto das crianças e adolescentes, até mesmo dos adultos, EJA, enfim, e outras modalidades. Você
Você acha importante, de que maneira que você acha importante, né? Inserir esse tipo de conhecimento, eu estou falando, por exemplo, de power skills, né? Um exemplo, para você saber não só buscar o conteúdo, mas saber perguntar, saber perceber quando a inteligência artificial tá alucinando e não está te respondendo o que você está buscando, enfim. De que maneira que vocês inserem esse tipo de conhecimento? Tô chamando de power skills, mas dá para chamar de qualquer tipo de nome, né? Habilidades emocionais, relacionais, que fazem com que... E às vezes técnicas também, né? Minimamente técnicas, pelo menos, quer fazer um bom prompt, saber fazer uma boa pergunta. Vocês inserem isso no processo educacional das crianças, dos adolescentes? Como é que funciona? Perfeito. Quando a gente pensa no que vai ser ensinado numa escola, ou do que a escola vai oferecer, a gente tem que pensar sempre que tem 3 eixos bem distintos. Tem o eixo de regulamentação, existe uma BNCC, que é uma Base Nacional Curricular Comum, em que todas as escolas do Brasil têm que seguir. Junto com essa regulamentação, você tem um Enem ao final de um ensino médio, né? Aqui em Juiz de Fora tem o PISME, mas que dita muito o conteúdo que tem que ser dado. Então não adianta a gente propor algo que não consiga contemplar aquilo que vai garantir o futuro do aluno em sua profissão. Então tem esse primeiro lugar. Tem um segundo lugar que é a expectativa da sociedade. Muitas vezes a gente tem um desafio de explicar para o pai que o conteúdo é importante, mas o processo é mais importante. Só que a gente foi criado no meio, nós quando fomos alunos, o conteúdo era o mais importante. E tem o terceiro ponto, é a escola, que até então, de uma forma geral, vinha seguindo um pouco esses 2 outros entes e que nesse momento passa a se posicionar naquilo que de fato faz sentido. Quando a gente pensa nas escolas da Raiz Educação, nós temos diversas iniciativas que vão em linha nesse processo, né? que vão para garantir que esses soft skills, habilidades, enfim, o nome a gente pode pensar em vários diferentes, mas que a gente consiga trazer essa completude. Então a gente tem hoje aula de socioemocional. Um socioemocional que a criança aprende a lidar com as suas emoções, mas aprende também o vocacional, aprende técnica farma, aprende diversas outras habilidades, né? Que a partir dessa aula a gente insere nas demais disciplinas. Nós temos cada vez mais um trabalho voltado para projetos. Os projetos ganham importância, que os projetos interdisciplinares, eles têm esse lugar, né, das habilidades necessárias para construir algo além do conteúdo. Então, os projetos são muito importantes e nós temos cada vez mais no contraturno das nossas escolas, que é o lugar em que nós não temos a legislação da BNCC como a principal amarra, né, o principal limite, o lugar em que a gente pode trazer. Então, quando a gente pensa hoje, por exemplo, no Apogeu Global School, que é a nossa nova escola, inaugurada esse ano em Juiz de Fora, o contraturno é um contraturno muito voltado para soft skills. É um contraturno que a gente vai trabalhar fortemente esse lugar do estudante, além daquele conhecimento para o vestibular. Nossa. Cara, incrível, assim, realmente existe uma questão técnica ali, né, que não adianta você criar grandes pessoas que não conseguem passar nos vestibulares, se esse for o interesse deles, né, e ao mesmo tempo, se eles só passam no vestibular e só estudam para passar, você está formando cidadãos menos capazes, talvez, né, cara, pelo menos menos preparados para esse mundo VUCA, agora BANI, enfim, várias nomenclaturas que vão mostrando como é que a gente está num mundo maluco, assim, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que é que se você não está perdido, você não faz ideia do que está acontecendo. Ou seja, se você não está perdido é porque você está muito perdido, né? Porque se sentir perdido nesse mundo com tantas oportunidades, ao mesmo tempo com tanta novidade, eu acho que faz parte dos bons, né? Estão percebendo isso e que estão entendendo que precisam se atualizar. Enfim. Tem uma frase muito parecida com essa do Galeano, que é um escritor, que ele fala que quando nós descobrimos as respostas, mais ou menos a frase, quando nós descobrimos as respostas, mudaram suas perguntas. Exatamente. E aí eu falo que no mundo de hoje, eu brinco que quando a gente está tentando entender que pergunta a pergunta já é uma nova, né? Dado o grau de transformação. Mas se tem uma coisa muito interessante no mundo de hoje e que precisa ser cada vez mais valorizado, é um processo de aprendizado contínuo. É um processo em que a pessoa, na verdade, nunca mais vai se formar na vida dela. Talvez a profissão que ela esteja hoje, talvez não exista mais, mas ela vai criar uma nova profissão, ela vai aprender novas habilidades, novas competências. É uma mudança de paradigma mental. Nós, quando éramos pequenos, os pais perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Então, nós sonhamos a nossa vida ser algo, né? Nós projetamos, nós temos um propósito,
No mundo em muita transformação, a gente vai ter que aprender que nós vamos precisar mudar esse nosso propósito ao longo do tempo, nos adaptando à realidade, mas de fato fazendo sentido. Eu vou contar hoje brevemente sobre o meu começo na jornada de IA. Eu não sou da área de tecnologia. Não sou da área de tecnologia e é um ano em que eu tenho estudado como nunca. Me divertido, trazido novos conhecimentos, tendo oportunidades como a de hoje, fazer uma palestra para esse público enorme aqui de Juiz de Fora, e que essa capacidade nossa de nos reinventarmos como profissionais e como pessoas, ela vai passar a ser uma competência necessária no mundo que se transforma tudo todo dia. Exatamente, eu tenho falado muito sobre isso, sabe, que as pessoas estão falando assim, eu preciso estudar IA, outros falando assim, eu preciso implementar um setor de IA na minha empresa. Aí eu fico pensando assim, a gente tem feito isso bastante na Viva, na FIT, né? Batido uma cabeça danada, quebrado a cabeça, errado muito mais do que acertado, mas acertado em vários pontos. E eu acho engraçado, curioso, né? Quando as pessoas falam que querem implementar um setor de IA na empresa, né? Eu falo assim, cara, é a mesma coisa que você falar que vai implementar um setor de internet na sua empresa, né? Tipo, não faz sentido. Ele vai fazer, se já não faz, ele vai fazer parte de todos os setores, de todas as áreas. Então, não há de se pensar na IA pela IA. Então, muita gente quer descobrir plataformas para depois entender que problema que elas resolvem, né? E acaba que você não resolve problemas e se enrola com as plataformas. Tá dando spoiler da apresentação inteira. Ó, jura? Mas tô brincando, é isso aí mesmo. O IA está muito mais próximo de uma linguagem do que de uma ferramenta. Né? IA é muito mais sobre metodologia e modelo mental novo do que uma ferramenta qualquer. Eu tenho algumas frases que eu uso. A primeira é que o setor de TI não é responsável por as pessoas aprenderem a usar Excel nem Word. Sim. E não pode ser responsável pelo uso de IA. É muito no dia a dia. E o segundo, que a gente tem que entender como a gente traz essa ferramenta pro dia a dia, quando ela sim substitui muitas coisas que nós fazíamos mais rápido. E esse é um olhar muito reducionista, quando a gente simplesmente pensa em trocar. Mas ela amplifica muitas possibilidades que nós temos hoje, fazendo coisas que até então nós não fazíamos. O jogo da IA, a parte mais bonita da IA, para mim a cereja do bolo, é a gente conseguir, nas nossas empresas, enfim, ou mesmo na vida pessoal, trazer conhecimentos, soluções, produtos que não eram capazes antes. Quando a gente passa a ter um especialista dentro do computador, 100% conectado, que entende de qualquer assunto do mundo, os limites que nós tínhamos antes para construir muitas vezes um projeto, uma área, um produto novo, eles deixam de existir. E aí sim, como que a gente traz esse novo modelo mental, essa linguagem, né? Como a gente traz essa IA que é muito mais do que uma ferramenta, mas é uma nova forma de trabalho que não dialoga com o que a gente fazia antes. Né? Tá um exemplo, né, da Raiz Educação. Nós temos hoje um uso de IA no corporativo em todas as áreas, sem exceção. Né? Na parte pedagógica, nós somos muito mais cautelosos, dado o impacto que isso tem. A discussão ela é muito mais profunda. Mas no corporativo, nós deixamos de ter equipes de redatores de conteúdo, por exemplo, para a rede social, e nós passamos a ter equipe que faz a curadoria de qual conteúdo que foi gerado pela IA que melhor se conecta com aquele momento da escola. Antes, nós construíamos um conteúdo. Então, vamos fazer um post sobre o Dia do Meio Ambiente. Vamos fazer um post sobre o Dia do Meio Ambiente. Vai para o redator, aí o redator vai para o corretor, que vai para o diretor do colégio aprovar. Se ficasse ruim, voltava para o redator, até construir aquele post. Hoje, eu posso chegar para a IA e pedir para a IA, eu quero 10 possibilidades de posts diferentes e eu escolho a melhor. É um modelo mental diferente, é uma linguagem nova. É literalmente, a gente agora tem que trabalhar em coreano e não mais em português. Mas esse tal desse coreano faz sentido, porque tem muita gente que fala coreano. Tem muita coisa que funciona melhor em coreano, mas é coreano, não é mais português. Cara, sem dúvida alguma. E isso me remete a... Me remete não, né? Mas acho que remete a grande parte dos profissionais, que é a nova velha, né? Dicotomia, a IA vai substituir meu emprego ou a IA vai potencializar o meu emprego, né? Meu emprego, meu trabalho, minha função, enfim. O que você acha? Você acha que a IA vai tomar o lugar de muita gente aí? Depende do uso que cada um faça.
O computador substituiu o emprego de quantas pessoas? Né? O Excel substituiu o emprego de quantas pessoas trabalham em planejamento e contabilidade? No final, a gente tem uma ferramenta que sim tem um desafio de velocidade, essa mudança é muito rápida, mas o que é feito hoje vai ser substituído, não as pessoas. O que é feito hoje com certeza vai ser substituído porque tem uma ferramenta que vai fazer isso mais barato, com mais velocidade e muitas vezes com mais qualidade. Mas ao mesmo tempo que essa substituição acontece naquilo que é feito hoje, vai possibilitar fazer outras coisas que até então nós não fazíamos. E essa necessidade de adaptação das empresas e dos profissionais que passam a ser parte desse jogo. Sempre que me perguntam isso, tenho dado algumas palestras também, falado a respeito, né? Sempre que me perguntam isso, eu falo assim, olha, se você tem certeza que a IA não vai te substituir, você está certo. Se você acha que ela vai te substituir, você também está certo. Porque quer dizer que você está preocupado por ter uma função, de repente, burocrática ou muito mecanizada ou, de fato, facilmente substituível por uma IA, que é 24/7, que, se bem presetada ali, ela praticamente não comete erros. Então, sem dúvida alguma, essa pessoa está com aquela função especificamente ameaçada. Mas ela, em si, nunca vai ser substituída, porque ela pode adquirir novas habilidades, ela pode aprender, inclusive, a manipular a inteligência artificial que faz por ela, né? E usar como aliada, né? Pelo menos é assim que eu entendo, assim, você vê dessa forma. Eu estava hoje no almoço, obviamente eu não vou citar o nome da pessoa, mas ela estava contando que estava um pouco perdido na carreira, enfim, sem saber o que fazer, não estava motivado e tudo mais, e ele falando que a IA abriu um leque enorme, essa pessoa está no cargo alto hoje, questão de 2 anos, que ele passou a estudar, ele estava completamente perdido na carreira, sem saber o que fazer. E hoje é um super especialista em IA novo. Função sempre tem. Desde a Revolução Industrial, que nós temos ferramentas e tecnologias que substituem aquilo que nós fazíamos. A nossa capacidade de fazer novas coisas, aí sim, a gente vai ter que manter viva. Cara, perfeito. Bom, só falando então a respeito do JF Summit, né? Você daqui a pouco está lá no palco. E você tem o JF Summit, ele é feito para profissionais de qualquer área que queiram, né, alavancar suas carreiras, suas vidas, para gestores, para líderes e para empreendedores, donos de empresas, sócios, C-levels, enfim. E por que a gente faz um evento abrangente dessa maneira? Né? Porque o evento no interior do Brasil, ele dificilmente ele consegue reunir tanta gente se ele for muito específico. Então, se a gente fala que vai fazer um evento de tecnologia, a gente muitas vezes só atrai aquela pessoa que já está muito ligada à tecnologia. E, eventualmente, afasta as pessoas que acham que a tecnologia é uma barreira para elas, né? Então, o que a gente quer é justamente demonstrar que a tecnologia já está presente no dia a dia dessa pessoa e que, às vezes, com poucas mudanças ali, com um aprendizado relativamente curto, né? Você acabou de dar o exemplo, esse rapaz ele deve ter feito essa transição de carreira, não deve ter 2 anos, né? Muito recente. Então, assim, ele fez realmente uma virada 180 graus na carreira completa a partir de uma ferramenta que 2 anos atrás sequer existia, ou pelo menos não estava popularizada, né? E aí, cara, só puxando para o lado do empreendedorismo, que é um dos carros-chefe do JF Summit, você tem uma carreira impressionante, né? Alguém que tem 40 escolas, várias marcas, enfim, com 42 anos, 43, 42 anos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de crescimento das suas marcas e do seu crescimento enquanto empreendedor também. Legal. Tem pergunta que a gente já ouviu algumas vezes, a gente para e já tem uma resposta mais fácil, né? Essa vale uma reflexão, talvez uma ida no divã, mas brincadeiras à parte. Johnny, é acima de tudo uma carreira em que eu tenho que agradecer o que me permitiu, que são meus pais. Né? Meus pais, eu venho do subúrbio do Rio, uma família de classe média. Meus pais se esforçaram muito para me dar uma educação de qualidade e, acima de tudo, deram a importância da educação para mim. Né? O Papai do Céu foi muito legal comigo, me ajudou muito nas escolhas. Mas o que fez, né, a minha carreira chegar onde chegou, seja começando pelo IME, depois indo para McKinsey, BCG, enfim, até chegar na Raiz Educação, é uma perseverança muito grande. Né? A gente não tem nada na vida que vem fácil, absolutamente nada. E, por sinal, desconfio das coisas que vem fácil. Eu não sei se eu tomei as melhores decisões na minha vida de carreira. Tomei decisões de sair de empresas maiores para empresas menores. Eu não sei se eu tomei boas decisões ou se eu fiz a decisão que eu tomei dar certo. Se a decisão foi boa ou não, a gente arregaça, levanta a cabeça, trabalha todo dia.
ser empreendedor no Brasil é super clichê, mas é verdadeiro. Não é fácil. A taxa de juros altíssima, a carga tributária alta, uma complicação, um ambiente de negócio muito difícil. Mas quando a gente levanta a cabeça todo dia, sabendo o nosso propósito, sabendo onde a gente quer chegar, no caso da reeducação, sabendo da quantidade de mudanças de vidas que nós proporcionamos, eu não digo que a gente tem o direito de dar certo, a gente tem o dever de dar certo, a gente tem o dever de levantar. Eu tenho esse lugar de referência do meu pai, que até hoje é uma pessoa que trabalha muito, né? E que faz com que a gente, que é um desafio para a garotada de hoje, ensinar que um trabalho duro, ele honra a gente, né? Um trabalho duro faz nós sermos pessoas melhores. Cara. E assim, eu vejo muito por esse lado também, porque na prática é muito aquela questão do Alice no País das Maravilhas, né? Do gato, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Vale. Quando a gente sabe qual é o caminho, a gente vai tomar uma série de decisões erradas ao longo desse Tem trajeto. muito mais fracasso numa história de empreendedorismo do que... Mas eu consigo linear, contar né? muito mais fracasso na raiz da educação do que sucesso. E os fracassos foram o que levaram a gente onde está hoje. Eu tive conversando com a Monique Evelyn aqui, que é um super case de sucesso, né? Maravilhosa. Não precisa nem falar, assim. Empreendedora serial, 28, Forbes Under 30, Shark, enfim. E a gente conversando pré-JF Summit, eu sempre faço um alinhamento, né, com os palestrantes para poder falar a respeito do tema, explicar um pouco sobre o Juiz de Fora, falar que a gente precisa de conteúdo prático, aplicável no dia seguinte. E eu conversando com ela, a gente chegou junto à conclusão de que o melhor tema para ela seria todos os erros que eu cometi até me tornar Shark. E eu achei fantástico, assim, porque se existe algo que conecta com as pessoas, é o erro, sem dúvida alguma. Que você contar histórias, a jornada do herói, ela é assim, né? Ela sempre tem que ter um vilão, ela sempre tem que ter um revés, um porém, que é exatamente como é a vida humana, assim. Então é muito legal quando a gente vê empreendedores de super sucesso, como é o seu caso, sem dúvida alguma, contando que, assim, cara, tomei decisões erradas. Aliás, eu não sei se foram erradas, porque se eu tomei, né, deixei de tomar outras. Mas fazendo dar certo, correndo atrás e fazendo acontecer. Cara, legal demais. E pra gente fechar, então, queria que você mandasse um recado tanto para o pessoal da Rádio Cidade que está ouvindo e que, se bobear, ainda está em tempo de vir para o JF Summit, e o spoilerzinho da sua palestra, do que vem por aí para os empreendedores, gestores, profissionais. O que a gente pode esperar do André Guzman? Fechadíssimo. Primeiro, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Prazer estar com os ouvintes da Rádio Cidade. É sempre bom falar, refletir. Uma vez me perguntaram para mim assim, o que isso te agrega? Eu falo assim, nessas conversas, né? Além, obviamente, da possibilidade de dividir, o que eu reflito, né? Porque eu estou aqui já com a cabeça aqui fervilhando de questões minhas, então é um agradecimento sempre essa oportunidade. E a gente vai falar um pouquinho da grande questão que paira nesse momento na IA. Todo mundo já entendeu o que é importante, todo mundo só fala de IA, mas esse negócio gera valor ou é só hype? Vamos ver se a gente consegue gerar valor para o pessoal. Maravilha. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Abraço, pessoal da Rádio Cidade. Tamo junto. Um abraço, pessoal.